A campanha Novembro Azul tem o objetivo de orientar a população masculina sobre a importância do exame de toque para diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas muitos homens ainda negligenciam esse exame e acabam se descuidando da própria saúde. O urologista e integrante do Departamento de Urologia da Associação Médica de Minas Gerais, Marcelo Salim, está aqui conosco para responder as nossas perguntas. Tudo bom, doutor Marcelo? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui também. Você também é viciado no celular? Não tem nem tempo. Não, eu não sou não. Eu desligo bem lá para operar, para atender consultas, né? Que bom, né? Bom que você já está treinado, né? É. A vida, a sua própria profissão te treina a ter o controle. Me obrigou a não entrar nessa, vamos dizer assim, né? É verdade. E, na verdade, vocês utilizam muito o celular, até tem que deixar ele ligado 24 horas pelas emergências, Sim. né? Pós-cirúrgicas, etc. Mas no momento que você está dentro do hospital ou está no consultório, você já tem aquele contato, né? Você conhece alguém, fazendo só um ganchinho aqui, um parênteses, né, da nossa conversa anterior com essa, você conhece algum colega seu que mesmo lá, assim, ele ainda deixa o telefone meio por ali? Conheço. Eu tenho Com medo. Eu tenho casos disso que vocês estavam falando, mas às vezes o cirurgião quer atender celular fazendo cirurgia. Oh, meu Deus. Põe no ouvido do cirurgião para ele atender o celular. Ai, não, pena que você não pode falar o nome, mas a gente não, quer fugir dele. Deixa ele concentrado ali. Né? Deixa ele concentrado. Bom, doutor Marcelo, então, os homens ainda, muitos deles, né, têm preconceito em relação ao exame de toque, que é ainda o exame mais importante, digamos assim, para a detecção precoce do câncer de próstata? Sim, existe o preconceito, embora ele tenha diminuído muito. Eu tenho 25 anos de urologia, então posso dizer que no início da minha profissão existia um preconceito muito grande. Os pacientes, quando chegavam, até chegavam brincando. Hoje não, já existe realmente uma demanda bem grande, espontânea dos próprios homens, ainda também levados às vezes pela esposa, que às vezes ligam para marcar, ou a família liga para marcar o exame, mas já se venceu muito graças a essa oportunidade que a gente sempre tem tido na mídia, né? Essas entrevistas fazem com que esclareça a necessidade do exame. É verdade. Bom, a partir de quantos anos o homem deve procurar o urologista para fazer o exame de toque, doutor Marcelo? Houve uma mudança nisso. A Sociedade Internacional de Urologia sugeriu que passasse de 45 para 50 anos. Então, a sociedade brasileira também acatou e, a partir de agora, nessas campanhas, a gente esclarece que todos os homens devem, no mínimo, aos 50 anos, iniciar o exame de prevenção do câncer de próstata, que consiste no toque mais o exame de sangue de PSA. Vale uma ressalva aqui. Aqueles que têm caso na família com câncer de próstata, que têm descendência, que mostram casos de pai, tios ou irmãos que tenham tido câncer, devem iniciar o exame aos 45 anos. Ok, porque isso era, na verdade, você disse que mudou agora, antes... era 40 e 45. E a Sociedade Internacional achou por bem, devido a vários estudos foram feitos, que poderia, sim, com segurança, passar para aumentar 5 anos nesse estudo. Então, os homens aí entre 40 e 50... Ganharam 5 anos, mas eu costumo falar o seguinte, fiquem atentos. Eu acho que valeria a pena, no meu conceito particular, porque isso é uma regra que serve muito para estudo epidemiológico, estudo que se faz avaliação pública, quando se faz em inúmeras pessoas, estipula-se para uma cidade que vai fazer uma avaliação em toda aquela população. Particularmente, eu acho que o homem deveria, sim, em todos os 45 anos, fazer uma visita ao urologista. E aí, sim, o urologista, independente da história o urologista da família, vai falar com ele qual que é o grau de risco dele. Então, falar, olha, você pode vir realmente aos 50 anos, ou você já deve começar a fazer o exame agora. Porque o risco ele é diferente em determinadas pessoas. A gente faz muita analogia com o câncer de mama. Então, a mama é mais fácil para a mulher, que a mulher detecta, ela mesma faz o autoexame da mama, procurando o nódulo, né? O homem não, precisa de que seja o urologista, até porque a detecção desse nódulo, ela é mais complexa. Claro, tem que ter toda a experiência, o conhecimento. A experiência para se fazer o toque. O paciente, às vezes, pergunta para ele, doutor, o que você vê no toque? Né? Porque fica curioso, né? Eu não vejo, eu sinto. Exatamente, o que você percebe no toque. Então, a gente mostra ao paciente, de uma maneira mais simples, que a gente procura uma próstata, que a próstata deve ser como a mama, macia, sem nodulações. E a consistência mais ou menos essa palmar, da palma da mão.
Quando a consistência fica como se fosse o dorso da mão endurecida, é sugestão de que haja câncer. Aí a gente faz os outros exames que devem ser consequentemente pedidos. Quanto tempo dura o exame, doutor O Marcelo? exame demora 15 segundos. E não é sempre a gente ouve a mesma coisa daquele que faz o primeiro exame. Fala, doutor, mas que bobagem esse exame. É uma coisa tão simples, e a gente faz tanta brincadeira e gera tanto medo, tanto folclore, né? Que atrapalha. É verdade. Né? Mas que bom. Bom, doutor Marcelo, a gente vai ver uma matéria, a detecção precoce, né? Claro, é fundamental para o tratamento do câncer de próstata. O preconceito, né, como a gente está falando agora, e a falta de informação são algumas características do comportamento masculino quando o assunto é saúde da próstata. Vamos ver. O Instituto do Câncer, o INCA, estima que o Brasil pode ter ainda este ano mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. Até 2001, foram registrados mais de 13 mil mortes pela doença no país. Por isso, é preciso ficar atento às possíveis causas da doença. Existem fatores que são pouco identificados, não existe um nível de evidência muito grande como o fator causal que a gente chama de fator primário do aparecimento do câncer. Existem algumas evidências de que a dieta rica em gordura e pobre em vegetais pode aumentar a incidência do câncer de próstata e também o sobrepeso, o peso acima do normal. Porém, os dois fatores de risco mais importantes, sem dúvida nenhuma, é a idade. A idade é um fator de risco à medida que o homem envelhece. Aumenta a incidência de câncer de próstata e a hereditariedade. Pacientes que apresentam pai ou irmão que apresentam câncer de próstata antes dos 70 anos de idade, a incidência do câncer de próstata é aumentado e é fundamental um acompanhamento com o urologista antes dos 50 anos. Deixando o preconceito de lado, quanto mais cedo fizer o exame de toque retal, mais chances o homem tem de tratar a doença. Todo homem deve iniciar o screening do câncer de próstata aos 50 anos. Esse exame deve ser feito pelo urologista, tá? Não tem como ser feito absolutamente nada pelo paciente, como é feito em mama para a mulher, tá? O autoexame. O homem tem que procurar o urologista a partir dos 50 anos para ser submetido ao toque retal e a um exame de sangue que se chama PSA. Esse exame deve ser feito anual. Toda a população acima de 50 anos e um grupo pequeno acima dos 40 anos, os pacientes de alto risco, que são os pacientes que têm o pai ou o irmão que teve câncer de próstata antes dos 60 anos de idade. Ter consciência de que é uma doença extremamente grave e que, se não diagnosticada numa fase adequada, a chance dele de evoluir mal com a doença é muito grande. É um exame que não causa nenhum tipo de sequela, isso é fundamental que as pessoas saibam, tá? Não causa nenhum tipo de complicação, é um exame simples, rápido, tá? E geralmente tem que ser feito sem nenhuma perda para o paciente. Pelo contrário, ele vai ganhar com isso. Foi o caso de seu José, que descobriu o câncer de próstata há 13 anos. Mesmo depois da cirurgia, o exame de sangue, PSA, não parou de subir. O recurso é a cirurgia. Eu falei, vamos fazer? Ué, então tem que fazer, vamos fazer. Aí foi onde é que ele fez a cirurgia, 2001. Foi julho de 2001. Ele fez e tal coisa e continuou fazendo acompanhamento. Quando eu saí da cirurgia, quando eu dei a cirurgia, aí peguei e, como diz, eu tive que fazer o exame do PSA para ver como é que ficou. Aí estava com 8, 0,8. Ele falou, tá bom demais. O doutor Júnior falou, tá ótimo. Então, foi bem sucedido. Eu falei, então tá bom. Mas aí continuei acompanhando com ele. Aí começou a subir. Foi a 14. De 0,14, né? Aí começou, ele falou, eu vou mandar o senhor para radioterapia. 30 aplicações. Fizeram a aplicação, tal coisa, mas não deu diferença nenhuma. Hoje, aos 87 anos, o aposentado todo mês continua fazendo o tratamento para manter o nível do PSA baixo. Essa rotina não tirou o bom humor do seu José. Aposentei, então já tem bem tempo que eu aposentei. Vamos ver. Só não fico parado, isso eu não fico não.
Você quer esconder de mim, vem cá em casa. Que eu não paro em casa, não. Maravilha, beijo para o senhor, que você continue aí, né, buscando cada vez mais a saúde, tão jovem aí, quase 90 anos, né, doutor Marcelo? Tem perguntas dos telespectadores chegando, mas antes até de começar a fazer, aliás, vou fazer a pergunta do Flávio, telespectador, que pergunta o seguinte: esse câncer é letal, como ele acomete a pessoa? Olha, é importante saber que o câncer na fase inicial, onde ele interessa para ser curado, ele é assintomático. Então o homem às vezes fala assim, eu não vou ao médico fazer nenhum exame porque eu não sinto nada. Ele está equivocado e errado. Então ele precisa de saber que o câncer na fase de próstata, na fase inicial, é assintomático, não tem sintomas. Agora, ele é letal? Existem, embora todos malignos, o câncer de próstata é um tipo de chamado adenocarcinoma prostático, todos são malignos, existe uma gama de tumores diferentes, com graus de malignidades diferentes. Por exemplo, nós vimos aí o caso do Sr. José, infelizmente, ele foi ao médico sim, ele fez bem de ter ido, mas ele atrasou um pouquinho a cirurgia. Porque se ele tivesse ido numa fase bem inicial, quando o tumor estava dentro da próstata mesmo, ele teria ficado curado com a cirurgia. Por que o PSA dele não abaixou? Porque ele foi mais tarde, então ele tirou o maior parte do volume, mas ficou algum tumor que depois teve que irradiar. Como não respondeu à radioterapia, ele está fazendo um tratamento ainda complementar. Mas você vê que ele está bem, porque ele está fazendo o tratamento. Ele poderia ter ficado curado já com a cirurgia, mas não ficou, mas submeteu-se a outros tratamentos. Então, o câncer de próstata mata, é letal, mas em poucos casos. Em poucos casos. Na maioria dos casos, ele é um tumor que é de fácil tratamento e na grande maioria, quando você pega na fase inicial, em mais de 95% dos casos, ele é curável completamente com a cirurgia. Que bom. O ideal, então, é isso, é seguir essas regras básicas do tempo do exame, etc, né? Bom, doutor Marcelo, quando o homem começa a sentir alguns sintomas que são característicos do câncer, obviamente ele já está mais avançado, quais são esses sintomas? Olha, os sintomas da próstata, vamos dizer assim, muitas vezes não estão relacionados com o câncer. É a dificuldade para urinar, isso é apenas crescimento da próstata. A próstata cresce como a mama na mulher cresce. A mama vai crescendo com a idade e a próstata também cresce no homem. Isso provoca obstrução, dificuldade para urinar, aí ele começa a levantar muitas vezes à noite para urinar, mas isso não é sintoma do câncer, é sintoma de crescimento da próstata. O sintoma do câncer mais comum é o sangramento. Quando ele tem sangramento, começa a urinar com a presença de sangue, que a gente chama de hematúria. Este é um sintoma do câncer e muitas vezes quando já tem essa sintomatologia é porque o tumor é mais avançado e já ultrapassou um pouquinho a fase em que a cirurgia seria curativa.